Sou João José da Silva Júnior, advogado e professor de Direito Imobiliário. Estou aqui para apresentar o curso sobre o laudêmio e sua juridicidade. Nesta primeira aula, vamos falar sobre as noções gerais do direito imobiliário. Aqui no estúdio, nós temos alguns alunos para participar. Laís, Priscila, Daniele e Rafaela. Sejam bem-vindas. Devo lembrar aos telespectadores que, querendo enviar suas perguntas, envie para o seguinte endereço eletrônico: saberdireito@stf.jus.br. Bem, vamos iniciar então esta nossa primeira aula. O direito imobiliário, suas noções gerais. O que seria o direito imobiliário? Qual seria o seu conceito? O direito imobiliário é o ramo do direito que se destina a estudar vários aspectos da vida privada, tais como a posse, a propriedade, as formas de aquisição da propriedade, os modos de aquisição e perda da propriedade, o sistema financeiro de habitação, as incorporações imobiliárias, enfim, todos os institutos jurídicos concernentes ao bem imóvel. Nós temos a necessidade de estudar, antes de entrarmos nos aspectos mais profundos do direito imobiliário, para que seja melhor entendido, nós temos a necessidade de estudar os direitos reais. O que seriam os direitos reais? Já que a propriedade, o direito de propriedade e o direito de enfiteusa ou aforamento são pressupostos para entendermos o que seria o laudêmio. Então, em linhas gerais, nós podemos falar um pouco sobre os direitos reais. Bem, os direitos reais cuida-se de um sub-ramo do direito civil, também denominado de direito das coisas. A palavra reais vem do latim res, que significa coisa. Portanto, é um direito que estuda o poder do homem sobre a coisa. Mas que coisa é essa, professor? Alguém poderia perguntar. Toda coisa apropriável. Apropriável, que significa aquela coisa que tem um valor econômico, um valor em comércio. Aquilo que está suscetível de patrimonialidade. Pois bem, o objeto de estudo do direito real, do direito das coisas, é toda coisa corpórea, também incorpórea, semovente, desde que esta coisa tenha um valor patrimonial, como acabei de falar. Então, nós podemos falar que a luz solar, o ar que respiramos, por exemplo, não interessam para o estudo do direito das coisas, uma vez que tanto a luz solar como o ar que respiramos não tem um valor patrimonial. Nós não podemos nos apropriar dele para que assim possamos vender, colocar em comércio. Não. Portanto, o que interessa para o direito das coisas é tão somente
aquela coisa apropriável, suscetível de patrimonialidade. Tanto a luz solar como o ar que respiramos, como falei a título de exemplo, são bens que interessam para um outro segmento do conhecimento, como o direito ambiental, como a física, a química, mas não para o direito das coisas. Pois bem, nós temos algumas características a serem traçadas sobre os direitos reais. Duas delas eu trago para vocês, que é a primeira, sequela, e a segunda, preferência. A característica da sequela significa dizer que o titular do direito real pode perseguir, tem o poder de perseguir a coisa onde quer que se encontre e com quem quer que esteja. Ou seja, sequela significa perseguir. Esta, melhor dizendo, é uma das características dos direitos reais. A segunda característica é a preferência. Preferência que consiste ao pagamento. Quem tem uma garantia real tem preferência no pagamento. Diferentemente, aquele que tem, o credor que tem uma garantia pessoal, como podemos citar a fiança ou aval, não tem preferência no pagamento, de modo que a preferência como característica dos direitos das coisas é importantíssima. Pois bem, depois dessas características, nós podemos verificar a classificação sobre os direitos reais. Bem, a classificação significa dizer que nós podemos traçar uma série de características sobre este instituto, sobre este ramo, este sub-ramo do direito civil. Entremos agora na classificação dos direitos reais. Na classificação, nós vamos encontrar quanto ao objeto. O objeto dos direitos reais pode ser corpóreo ou incorpóreo. Vamos entrar agora na distinção entre os direitos reais e os direitos obrigacionais. Esta distinção pode ser traçada em vários aspectos. O primeiro deles, temos quanto ao objeto. O objeto dos direitos reais é corpóreo, via de regra. Temos a exceção dos direitos do autor, da propriedade imaterial. O direito do autor de obra artística, científica e literária. Este direito é um direito também, direito real, porém incorpóreo, imaterial. Já o direito obrigacional, via de regra, ele é incorpóreo. Como, por exemplo, nós podemos citar a prestação de serviço. É um objeto incorpóreo. Temos também quanto à duração. Os direitos reais, eles são permanentes, enquanto que o direito obrigacional,
também chamado de creditício ou creditório, é sempre temporário. Isto é, nos direitos reais, quanto mais o titular utiliza o seu direito, mais ele se fortalece. Mais ele se fortalece. O direito de propriedade, por exemplo, quanto mais utilizado, mais forte ele fica. O titular nunca perde esse direito, pelo seu não uso, por exemplo. Então, posso deixar de utilizar um imóvel e viajar para o exterior, passar anos e anos, nunca irei perder este direito. Só perco se outrem invadir e, tomando posse deste bem, chegar até a usucapi, ou seja, através do usucapião, poderá adquirir a propriedade, mas não pelo não uso, e sim pelo uso de outrem. Já o direito obrigacional, ele é sempre temporário, sempre prescritível. Em relação à violação, o direito real é sempre violado por uma ação. Como, por exemplo, alguém invadir casa alheia, um imóvel alheio, sempre através de uma ação que será violado o direito real. Já o direito obrigacional, a sua violação ocorrerá, em geral, através de uma omissão. Deixar de pagar a dívida, ocorrerá, portanto, a violação do direito obrigacional. Esta é a regra. A exceção é na obrigação de não fazer. O devedor que a cumpre é aquele devedor que está se omitindo, né? Cumprindo, portanto, a obrigação. Seria a exceção da violação ao direito obrigacional que se dá pela omissão. Pois bem, mais uma diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais é quanto ao uso capião. Nos direitos reais, o uso capião é inerente, é um instituto inerente ao direito real. Já no direito obrigacional, não se poderá adquirir por meio do uso capião. Portanto, não existe uso capião nos direitos obrigacionais. Uma última distinção, podemos perceber, uma penúltima distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais, nós podemos perceber quanto ao sujeito. Nos direitos reais, o sujeito passivo é sempre absoluto, é a toda a sociedade. Enquanto que nos direitos obrigacionais, o sujeito passivo é o devedor, tão somente aquele que deve. Então, no direito real, o titular do direito real deve ser respeitado por toda a sociedade. Toda a sociedade deve o respeito à minha propriedade. Ou seja, é um direito erga omnes, que significa contra todos. Já o direito obrigacional é sempre relativo ao sujeito passivo, é não absoluto, sempre dirigido ao devedor. Portanto, o credor não pode cobrar o seu crédito de toda a sociedade, mas tão somente do devedor. Pois bem, e uma última distinção
que nós podemos perceber na doutrina, entre os direitos reais e os direitos obrigacionais, é quanto à tipicidade. No direito real, existe a exigência de ser criado por lei. Ou seja, o direito real é típico, é sempre criado por lei, enquanto que o direito obrigacional pode ser tanto criado por lei ou não. Isto é, os contratantes podem convencionar tudo aquilo que não for proibido por lei. Então, nós podemos perceber no Código Civil de 2002 o rol taxativo dos direitos reais. No artigo 1225. Todavia, embora a doutrina nos traga como taxativo, como um rol exaurido, nós sabemos que existem outros outros direitos reais fora do artigo 1225 do Código Civil atual, que é o direito de preferência do locatário quando da alienação do bem imóvel objeto da locação, como também a alienação fiduciária de bem imóvel. Essa garantia da alienação fiduciária também é um direito real, que não está naquele rol do artigo 1225 do Código Civil. E os direitos obrigacionais, como já falei, podem ser criados que não sejam trazidos pela lei. Pois bem, nós podemos então verificar que o direito imobiliário é um ramo do direito novo e que surgiu para disciplinar, como já falei, todos os aspectos da vida privada que concernem aos bens imóveis. A motivação para o estudo aprofundado deste ramo autônomo, que tem seus próprios princípios, se deu pela evolução, grande evolução da sociedade. A população foi difundida, cresceu de forma significativa e a necessidade da moradia, por via de consequência, surgiu com muita maior ênfase. Portanto, vê-se que o direito imobiliário foi traçado para disciplinar esta exigência constitucional, que é o direito de moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Um direito de todos e um dever do Estado. Logo, nós podemos verificar a existência de algumas leis que venham resguardar o cidadão no que concerne ao bem imóvel. Nós podemos traçar aqui, como já falei, algumas leis que eu posso citar agora para vocês. A Lei de Locações, por exemplo, que é a lei número 8.245 de 1991. Esta lei regulamenta o contrato locatício. Uma outra lei que diz respeito a bens imóveis é a Lei de Registros Públicos,
é a lei número 6.015, de 73. Nesta lei, estará disciplinada toda matéria relativa a registros públicos. Sabemos que, se o imóvel não foi registrado no nome do comprador, este comprador ainda não é o proprietário. Portanto, uma lei relevantíssima para a matéria de direito imobiliário. Uma outra lei, que também de cunho importantíssimo, é a Lei 8.078 de 1990, que trata do Código de Defesa do Consumidor. Nas transações imobiliárias, ficam resguardados a boa-fé contratual, bem como tem-se por afastado, através dos dispositivos legais deste diploma, Código de Defesa do Consumidor, o abuso e a onerosidade excessiva. Claro, sempre que houver relação consumerista, nem sempre irá recair o Código de Defesa do Consumidor. Só recairá quando alguém for adquirir um imóvel em uma ou através de uma empresa do mercado imobiliário. Temos, por conseguinte, uma lei nova. Esta lei trouxe uma grande repercussão e facilitação na aquisição do bem imóvel, que é a lei número 9.514 de 1997. Esta lei instituiu a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Então, o sistema financeiro imobiliário ganhou uma grande facilitação no que diz respeito ao agente financeiro. O agente financeiro, utilizando este contrato, poderá financiar a compra deste bem imóvel e assim ficará com um maior respaldo jurídico. Uma vez que, quando acontece o financiamento, o agente financeiro, que seria um banco, ficará com a propriedade deste bem até o final do pagamento pelo fiduciante, comprador, que seria o devedor. Então, estas leis vieram para dar uma maior garantia ao cidadão. E, por conta disto, nós temos visto, na prática, a grande repercussão e garantia jurídica que cada cidadão tem em sua vida para que consiga realizar o sonho da casa própria. Nós, através destas leis, percebemos que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor surgiu para dar um amparo significativo, uma vez que aquele consumidor presume-se que é hipossuficiente, ou seja, carecedor de conhecimento acerca da matéria. E por isso, esta lei, o Código de Defesa do Consumidor, traz um respaldo
uma segurança jurídica maior, uma vez que irá ser invertido o ônus da prova. Presume-se que o consumidor estará com a razão, estará com boa fé. Cabe, assim, ao alienante, àquela empresa do mercado imobiliário, comprovar que não houve culpa sua em caso de dano ao consumidor, em caso de má informação, até mesmo porque ficam resguardados esses direitos por conta da responsabilidade objetiva. A responsabilidade é objetiva da empresa imobiliária. Essa responsabilidade objetiva significa dizer que basta ser provado pelo consumidor o nexo causal entre o ato, que é o serviço da empresa, e o dano na esfera privada do consumidor. Dano este que pode advir de várias formas, como, por exemplo, a falta de informações acerca do contrato. Muitas das vezes, para se interpretar um contrato, o consumidor não recorre a um profissional e, por isso, a um profissional da área jurídica, seja um advogado, a um defensor público, e pode entrar numa situação difícil para uma futura e eventual devolução de valores. Pois bem, com essas leis, nós temos todos, não absolutamente, mas o resguardo necessário para que o cidadão venha ter maior segurança jurídica. Uma última lei que eu posso trazer é a lei número 4.591 de 1964. Esta lei, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, ela trata sobre o condomínio horizontal, também denominado de condomínio especial. Esta primeira parte, que vai do artigo 1º ao 27 desta lei, 4.591/64, esta primeira parte foi inserida no novo Código Civil, onde trata do condomínio edilício. Já a segunda parte desta lei, de 64, fala sobre as incorporações imobiliárias. Portanto, uma lei também importantíssima, dando segurança ao cidadão que vai comprar, por exemplo, um imóvel na planta e, muitas vezes, sem saber que aquele imóvel, antes de ser oferecido, tinha que ser registrado em um memorial de incorporação. Memorial este que seria totalmente detalhado, totalmente discriminado. Tudo que haveria no imóvel, ou melhor, tudo que haverá no imóvel,
deve estar neste documento chamado Memorial de Incorporação. Este Memorial de Incorporação, diz esta lei 4591 de 64, deve ganhar um número do protocolo de registro para que, havendo seu devido registro, venha a ser publicado esse registro, essa publicidade que o documento ganha, é justamente uma forma de dar garantia para aquele cidadão que deseja comprar aquele imóvel que ainda está na planta. Nós sabemos que ele está comprando, o cidadão que compra o imóvel na planta está comprando algo futuro. E o direito traz esses parâmetros de segurança para que o cidadão venha, pelo menos, garantir o seu direito de obrigar a empresa a realizar aquela construção ou lhe devolver o dinheiro. Diante dessas considerações preliminares sobre o direito imobiliário, eu pergunto aos alunos que encontram-se aqui no estúdio se há alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta. Professor, o que é escritura pública? Escritura pública é um ato registral, um ato que deve ser feito no cartório de registro de imóveis. Então, a escritura pública, ela é realizada no cartório de registro e tem como objetivo dar publicidade àquele ato. Ou seja, nós, quando vamos comprar um imóvel, uma fazenda, seja que imóvel for, seja ele terra nua, não edificada, ou com construção, com edificação, esta compra deve ser feita através de uma escritura pública, que é um documento feito, confeccionado em cartório. E este documento, feito em cartório, será registrado, será assinado por um oficial do registro, que tem a fé pública. Portanto, escritura pública nada mais é do que um documento realizado em cartório e que será registrado, terá um ato notarial, que é o registro. Este documento, ele tem fé pública, isto é, ele goza de uma presunção de legitimidade e veracidade, que significa dizer que, onde for apresentado, não pode ser rejeitado. Quem rejeitar, que comprove o porquê, comprove o motivo da sua rejeição. Se arguir um vício neste documento, aquele que está recebendo é que tem que provar este vício. Portanto, o apresentante de uma escritura pública tem este privilégio. Por ser um documento público, ele goza de fé pública. Pois bem, alguma outra pergunta? Para que servem os registros públicos? Para que servem os registros públicos? A aluna Daniele perguntou. Uma outra ótima pergunta. Bem, os registros públicos, eles servem para dar segurança
à sociedade e para trazer ou manter a história de toda evolução relativa a bem imóvel. Portanto, os registros públicos, não só de imóvel, mas também de documento, de títulos, de pessoas naturais, de pessoas jurídicas e nós estamos aqui tratando sobre bem imóvel, então vamos falar mais sobre o bem imóvel, tão somente sobre o bem imóvel. Esses registros públicos, eles servem para dar toda ou uma grande segurança, uma vez que segurança absoluta não existe, mas os registros públicos têm, em resumo, duas finalidades. A primeira, para dar publicidade aos atos. Ou seja, toda a sociedade, toda pessoa, querendo saber o histórico daquele imóvel, que se passou, se tem algum ônus real, se tem alguma benfeitoria registrada, se já houve locação naquele imóvel, enfim. Todo o histórico do imóvel pode ser extraído através do registro público. Portanto, a primeira finalidade é a publicidade. A segunda finalidade é a especialidade. O imóvel ele é totalmente discriminado, totalmente detalhado. E esta pormenorização que é realizada no imóvel também segue no mesmo sentido, para dar segurança ao cidadão que queira conhecer sobre aquele imóvel, queira informações sobre aquele imóvel. Portanto, é importantíssimo que alguém, um indivíduo que quiser comprar um imóvel, ir ao registro da circunscrição deste imóvel e extrair certidões relativa ao bem imóvel objeto da negociação, uma vez que ele terá todas as informações detalhadas sobre este bem. Então, são essas duas finalidades dos registros públicos, a publicidade e a especialidade. Mais alguma outra pergunta? Professor, e os registros de torrens? Os registros de torrens. O nome da aluna? Priscila. Laís. A aluna Laís fez uma ótima pergunta. O que seria o registro de torrens? O registro de torrens também é um registro público que diz respeito tão somente a bem imóvel. Ou seja, nós temos no nosso ordenamento jurídico registro tanto de bem móvel como de coisa ou bem móvel. Mas o registro torrens, ele diz respeito tão somente a bens imóveis. Só que esse imóvel deve ser necessariamente rural. Portanto, o registro de torrens diz respeito a bens imóveis e imóvel rural. Só que esse registro de torrens, ele ostenta algumas peculiaridades. Essas peculiaridades são próprias, ou seja, para se chegar a conseguir um registro de torrens de um imóvel rural, deve ser traçado uma gama de formalidade. A formalidade legal prepondera sobre esse registro. Então, é um registro de cunho dificultoso, de natureza muito dificultosa. Uma vez que, havendo esse registro, aquele proprietário terá
a presunção absoluta do registro. Na outra pergunta, eu falei que a escritura pública é um documento que traz uma presunção de veracidade e legitimidade. Presunção esta relativa, ou seja, que cabe prova em contrário. Esta prova deve ser daquele que vem contestar esse registro. Já o registro de torrens não permite prova em contrário. Portanto, a presunção não é relativa, mas absoluta. Uma presunção absoluta, que significa não permitir prova em contrário. Existe um brocardo romano, juris et de juris, que quer dizer presunção absoluta. Nós podemos perceber a grande importância do direito imobiliário para o nosso ordenamento jurídico positivado. Uma vez que existe uma gama de leis que tratam, que versam sobre a matéria. Como eu pontuei as mais conhecidas e mais importantes, sem querer desmerecer algumas outras que são criadas e que são utilizadas também. Ora, essas leis são esparsas, são leis extravagantes, que nem sempre estão previstas numa codificação, como é o caso da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o novo Código Civil. O novo Código Civil é uma lei federal e que trata da matéria alusiva a bens imóveis, quando trata da sua parte especial do livro 2, do livro 3, perdão, que é dos direitos das coisas. Portanto, além do Código Civil, que é, como já falei, uma lei codificada, existem inúmeras leis que tratam do direito imobiliário. E essas leis não são codificadas, estão esparsas. Leis de cunho federal, como lei também estadual. Então, o tema neste curso é o laudêmio e sua juridicidade. Mas para compreendermos melhor, imprescindível essa primeira alusão, esta primeira parte de conhecimento, que é o básico e que é muito salutar para que nós venhamos entender as aulas seguintes, que será sobre a posse, sobre o direito de propriedade, sobre a enfiteuse e, por fim, sobre o laudêmio. Como eu falei no início, este curso é composto por 5 aulas. E o laudêmio, que será o tema da 5ª aula, será estudado. E os objetivos para este tema do curso é tão somente de levar o conhecimento à população, o conhecimento à sociedade brasileira, de que
esta renda, laudêmio, e que muitas das vezes não se sabe como estar enquadrado e como se afastar deste preço, deste valor, deste ingresso patrimonial. Então, o curso tem por objetivo trazer a natureza jurídica, a verdadeira natureza jurídica do laudêmio, traçar seus aspectos e características e, por fim, referendar as formas de ter por afastadas as cobranças acerca deste instituto denominado laudêmio. De maneira que nós não podíamos deixar de traçar os conceitos gerais dos direitos das coisas, uma vez que o direito imobiliário está intimamente ligado ao direito real, aos direitos das coisas. E o laudêmio, por sua vez, que é o objeto do nosso curso, não pode ser estudado sem antes estudarmos os institutos da posse, as linhas gerais e diferenças de direitos reais com os direitos obrigacionais, o instituto da propriedade e da enfiteuse. Bem, então chegamos à parte final da nossa primeira aula. Falamos hoje sobre o direito imobiliário e suas noções gerais. Conceito, objeto. Traçamos também uma rápida referência de estudo sobre os direitos reais. O seu conceito, o seu objeto de estudo, as características, as distinções entre os direitos reais e os direitos obrigacionais, bem como as leis atinentes ao direito imobiliário. Assim, eu peço aos telespectadores que desejarem enviar suas perguntas para tirar suas dúvidas, enviem para o seguinte endereço eletrônico: saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. E convido a todos para assistir aos outros programas através do www.youtube.com/saberdireitoresponde e o www.youtube.com/saberdireitodebate. E muito obrigado, até a próxima aula.